Já alguma vez sentiu que, por mais que se esforce, parece que está a perder força nos braços e nas pernas? Aquela tarefa simples de abrir um frasco ou levantar-se da cadeira, de repente, exige um esforço que não exigia antes. Todos nos dizem para comer sardinhas, que são um tesouro nacional, cheias de ômega 3 e proteína. E são. Mas e se eu lhe dissesse que existe um alimento, provavelmente já na sua cozinha, que é ainda mais eficaz, mais barato e incrivelmente versátil para combater essa perda de músculo, a chamada sarcopenia, que nos assombra depois dos 60? Esta perda de força não é apenas frustrante, é perigosa. Aumenta o risco de quedas, diminui a nossa independência e rouba-nos a alegria de viver plenamente. É uma realidade dolorosa que muitos de nós enfrentamos em silêncio, aceitando-a como uma parte inevitável do envelhecimento. Mas não tem de ser assim. Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e como ele pode transformar a sua saúde muscular. Vamos também explorar outros hábitos simples e alimentos deliciosos que, em conjunto, criam uma fortaleza contra a fragilidade. Fique até ao fim, porque a última dica está ligada a algo que fazemos todas as noites e pode ser a peça que faltava no puzzle da sua força. Vamos então mergulhar neste segredo tão bem guardado, que na verdade está à vista de todos. O alimento de que estou a falar é o humilde, mas extraordinariamente poderoso: ovo. Sim, o ovo. Sei o que pode estar a pensar. Durante anos, o ovo foi o vilão, acusado de aumentar o colesterol e de ser um perigo para o coração. Mas a ciência evoluiu, e hoje sabemos que, para a maioria das pessoas, o ovo não é um inimigo, mas sim um dos maiores aliados da nossa saúde, especialmente depois dos 60. Por quê? A resposta está na qualidade da sua proteína. Quando falamos em construir músculo, não basta apenas ingerir proteína. Precisamos da proteína certa, com os blocos de construção certos. A esses blocos chamamos aminoácidos. O ovo contém todos os 9 aminoácidos essenciais, o que o torna uma fonte de proteína completa, de altíssimo valor biológico. Isto significa que o nosso corpo consegue aproveitar quase toda a proteína do ovo para reparar e construir tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos. Mas há um aminoácido em particular que é o verdadeiro maestro da orquestra muscular: a leucina. A leucina é como o interruptor que liga a máquina de construção de músculo no nosso corpo. E adivinhe, o ovo é riquíssimo em leucina. Cada ovo grande contém uma dose significativa deste aminoácido, enviando um sinal claro ao seu corpo para começar a sintetizar proteína muscular. É por isso que é tão superior a muitas outras fontes de proteína. As sardinhas são excelentes, não me interpretem mal, mas a versatilidade, o custo e a conveniência do ovo tornam-no num campeão do dia a dia. Pode comê-lo cozido, escalfado, mexido, numa omelete recheada de vegetais. As possibilidades são infinitas. Além da proteína, o ovo é uma potência nutricional. Contém colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a memória, algo que todos queremos preservar. Tem vitamina D, que é crucial não só para a saúde dos ossos, ajudando na absorção de cálcio, mas também para a função muscular. Músculos fracos e ossos frágeis são uma combinação perigosa, e o ovo ajuda a combater ambos. E quanto ao colesterol? Estudos recentes e de larga escala mostraram que o consumo de um ovo por dia não está associado a um aumento do risco de doenças cardíacas na população em geral. O nosso corpo é inteligente. Quando comemos colesterol, o nosso fígado simplesmente produz menos. Os verdadeiros culpados dos problemas de colesterol são as gorduras saturadas e trans, encontradas em alimentos processados, fritos e pastelaria industrial, não neste presente da natureza. Como pode então incorporar este superalimento na sua rotina? Comece o dia com 2 ovos mexidos. É um pequeno almoço que lhe dará saciedade durante toda a manhã, evitando os picos de açúcar que os pães brancos e cereais açucarados provocam. E essa saciedade ajuda a manter um peso saudável, o que por si só já alivia a pressão sobre as articulações e os músculos. Para um almoço rápido, tenha sempre ovos cozidos no frigorífico. São fáceis de transportar.
Pode adicioná-los a uma salada ou simplesmente comê-los com um fio de azeite e uma pitada de flor de sal. Ao jantar, uma omelete de espinafres, cogumelos e um pouco de queijo é uma refeição completa, nutritiva e deliciosa, que se prepara em menos de 10 minutos. O importante é a consistência. Tente consumir pelo menos um ovo por dia. Pense nele como o seu suplemento diário de força, mas muito mais saboroso e natural. A beleza do ovo é que ele combina maravilhosamente com outros alimentos que potenciam ainda mais a saúde muscular. Ao fazer uma omelete, está a adicionar fibras e vitaminas dos vegetais. Ao comê-lo com uma fatia de pão de centeio integral, está a adicionar hidratos de carbono complexos que lhe dão energia para as suas atividades. Não se trata de comer apenas ovos, mas de fazer do ovo a pedra angular da sua estratégia de fortalecimento. É um primeiro passo simples, econômico e, acima de tudo, eficaz para dizer adeus à fraqueza e olá a uma vida com mais vigor e independência. Mas um ovo por dia, por muito poderoso que seja, não constrói a muralha da força sozinho. Ele precisa de aliados, de outros alimentos e hábitos que trabalhem em conjunto para proteger e aumentar a nossa massa muscular. O segundo pilar desta estratégia encontra-se nos laticínios de qualidade, mais especificamente no iogurte grego natural e no queijo fresco ou requeijão. Muitas vezes focamo-nos apenas no que comemos durante o dia, mas o que acontece ao nosso corpo durante a noite é igualmente crucial. Enquanto dormimos, o nosso corpo está em modo de reparação. É durante o sono que os músculos se reconstroem. Para que isso aconteça, precisam de um fornecimento constante de proteína. É aqui que entra a magia do iogurte grego ou do queijo fresco. Estes alimentos são ricos num tipo de proteína chamada caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, whey, que é absorvida rapidamente, a caseína é de digestão lenta. Isto significa que, ao comer um pequeno pote de iogurte grego ou um pouco de queijo fresco antes de dormir, está a fornecer aos seus músculos um fluxo contínuo de aminoácidos durante várias horas, alimentando o processo de reparação noturna. Imagine que está a dar aos seus músculos um lanche para aguentarem a noite toda a trabalhar. Além disso, o iogurte grego natural é uma fonte fantástica de probióticos, as bactérias boas que mantêm o nosso intestino saudável. Um intestino saudável absorve melhor os nutrientes de todos os alimentos que comemos, incluindo a proteína dos ovos. Portanto, ao cuidar do seu intestino, está a potenciar todos os outros esforços que faz. E não precisa de ser algo complicado. Uma pequena taça de iogurte grego natural, talvez com umas nozes picadas por cima para adicionar gorduras saudáveis e uma textura crocante, é um ritual noturno perfeito. A seguir, não podemos esquecer o poder das leguminosas, o tesouro da nossa dieta mediterrânica. Falo do grão de bico, das lentilhas, do feijão. Muitas vezes associamos a proteína apenas à carne, ao peixe e aos ovos, mas as fontes vegetais são fundamentais. As leguminosas não só fornecem uma boa dose de proteína, como também são riquíssimas em fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva e para manter a sensação de saciedade, ajudando no controle do peso. A grande vantagem é que são incrivelmente versáteis e econômicas. Pode adicionar uma mão cheia de grão de bico cozido à sua sopa de legumes, transformando-a numa refeição muito mais completa e substancial. Pode fazer uma salada de feijão frade com atum e cebola, um clássico português que é uma bomba de proteína. Ou pode cozinhar um caril de lentilhas, um prato reconfortante e cheio de nutrientes. Combinar fontes de proteína animal e vegetal ao longo do dia é a estratégia mais inteligente. Garante que obtenha uma variedade de aminoácidos, vitaminas e minerais que trabalham em sinergia. Por último, mas talvez o mais surpreendente, vamos falar da hidratação, mas com um pequeno truque. Todos sabemos que devemos beber água, mas quando se trata de função muscular, a hidratação é absolutamente crítica. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular cai a pique. Sentimos-nos mais cansados, com menos força e mais propensos a cãibras.
A questão é que, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo da sede torna-se menos apurado. Muitas vezes já estamos desidratados quando sentimos sede. Por isso, é preciso beber água de forma proativa ao longo do dia. E aqui vai o truque. Depois de uma caminhada ou de alguma atividade física, mesmo que leve, não beba apenas água simples. Adicione ao seu copo de água uma pitadinha de sal marinho integral e umas gotas de sumo de limão. Por quê? Porque quando suamos, não perdemos apenas água. Perdemos eletrólitos importantes como o sódio e o potássio. O sal repõe o sódio e o limão fornece um pouco de potássio. Esta simples mistura ajuda o corpo a reidratar-se de forma muito mais eficaz do que a água sozinha, repondo o que os músculos precisam para recuperar e funcionar corretamente. É como uma bebida desportiva caseira, mas sem o açúcar e os químicos. Juntar estes elementos, o ovo como estrela, os laticínios como reparadores noturnos, as leguminosas como apoio vegetal e a hidratação inteligente, cria um ambiente perfeito no seu corpo para não só travar a sarcopenia, mas para começar a reverter o processo e a reconstruir a força que pensava ter perdido. Como pode ver, recuperar a vitalidade e a força muscular não se trata de dietas restritivas, de alimentos exóticos ou de suplementos caros. Trata-se de regressar ao básico, à sabedoria que já existe na nossa cozinha e de aplicar pequenos conhecimentos de forma consistente. Imagine o seu dia a começar com a energia sustentada de 2 ovos mexidos. Ao almoço, uma sopa rica, a qual adicionou um punhado de grão de bico, tornando-a numa refeição completa. À tarde, em vez de um bolo, uma pequena taça de iogurte grego com umas amêndoas. E ao longo do dia, vai bebendo a sua água, talvez com aquele toque de limão e sal depois da sua caminhada matinal. São pequenas mudanças, pequenos gestos, mas que, somados, criam uma onda de transformação no seu corpo. A sarcopenia parece uma palavra assustadora, um diagnóstico definitivo, mas na realidade é uma condição que responde incrivelmente bem a estas estratégias simples de nutrição e estilo de vida. O seu corpo tem uma capacidade de regeneração espantosa, independentemente da sua idade. Ele só precisa que lhe dê as ferramentas certas. O ovo, o iogurte, as leguminosas, a água são as ferramentas. O seu compromisso diário é a mão que as utiliza para reconstruir a sua casa, o seu corpo. Não se sinta sobrecarregado. Comece com uma coisa. Talvez esta semana o seu objetivo seja simplesmente garantir que come um ovo todos os dias. Na semana seguinte, introduza o iogurte grego à noite. Passos pequenos e consistentes são muito mais eficazes do que tentativas grandiosas que não consegue manter. Lembre-se que este processo também tem um impacto profundo na sua mente. Quando se sente fisicamente mais forte, a sua confiança aumenta. O medo de cair diminui. A vontade de sair, de passear, de brincar com os netos, de ser independente, regressa com uma força renovada. Alimentar os seus músculos é também alimentar a sua alma e a sua alegria de viver. Quero muito saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou talvez tenha outra dica, outro segredo para manter a força que queira partilhar com a nossa comunidade. Por favor, deixe o seu comentário abaixo. As suas experiências são valiosas e podem inspirar outras pessoas que estão a ver este vídeo. Se achou esta informação útil e acredita que pode ajudar alguém que conhece, por favor, clique no botão Gosto e partilhe o vídeo. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que preparamos a pensar em si, para que possa viver cada ano com mais saúde, mais energia e mais felicidade. Lembre-se sempre disto. A idade é um facto da vida, mas sentir-se velho e fraco é uma escolha. Escolha a força, escolha a vitalidade, escolha viver a sua vida ao máximo todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.